Começaremos então com a linha de tubo extensivo, peça então responsável para fazer o deságua de água de cubas, pias e lavatórios até o ponto de esgoto. Tubos extensivos da Blue Kit, fabricado então em polipropileno, material de boa resistência e flexibilidade, resistindo então instalações com água quente de até 90 graus. Tubo extensivo universal este então, fechado 32 cm, esticado até 72 cm. Universal, pois tem os seus terminais para o ponto de esgoto, para encaixar em pontos de esgoto, conexão bolsa e também interno ao tubo de esgoto, com 4 conexões, 40, 50, 48, 40 e 38 mm. Os seus terminais têm um diferencial que é um ressalto cônico, uma elevação cônica, assim permitindo a boa fixação no ponto de esgoto e também evitando vazamento. Essa elevação cônica permite um melhor encaixe no ponto de esgoto, evitando vazamento e uma boa fixação. No seu terminal roscável, para válvulas de pia de cozinha, tanque e lavatório, 1,5 polegadas com uma bucha de redução 1 1/4 e 7/8. Todas as conexões rosca sempre acompanham anel de vedação de topo, evitando assim o uso de fita veda-rosca e tendo uma maior praticidade para instalar o tubo extensivo. O tubo extensivo também acompanha um suporte para fazer o fecho hídrico. Então ele deixa de ser um tubo extensivo, quando é feita a instalação, faz-se essa curvatura para fazer o fecho hídrico e manter a água parada no do tubo extensivo para não retornar o mau cheiro no ambiente. E com o tempo, peso de água, resto de alimento, esse peso pode abrir esse fecho hídrico e retornar o mau cheiro. Então um suporte eficiente para que mantenha esse fecho hídrico e não esse fecho hídrico sempre mantenha água para que não dê o retorno de mau cheiro no ambiente. Tubo extensivo branco, a Tambasa também comercializa o tubo extensivo universal metalizado, para usar em instalações onde o tubo extensivo vai ficar aparente. O seu diferencial então é a canopla de acabamento. Essa canopla de acabamento então acompanha uma borracha siliconada, permitindo assim o ajuste ao terminal liso para quando encaixar no ponto de esgoto, ele fazer o acabamento na parede e para não ficar aparente o recorte de piso mal feito na parede. Tubo extensivo também universal, estica 72 cm para fazer a instalação. Ainda temos na Tambasa tubo extensivo duplo, com os mesmos benefícios, os terminais, anel de vedação, bucha de redução nas conexões rosca. Tubo extensivo duplo para utilizar em ambientes onde tem um ponto de esgoto com 2 cubas ou 2 lavatórios, permitindo assim então a instalação perfeita ao ligação no esgoto com um ponto apenas. Ainda na linha de tubo extensivo, tubo de ligação, peça então responsável para fazer instalação de vaso sanitário com válvula de descarga e também para corrigir imperfeições de medidas entre o joelho azul do tubo de descarga e o encontro com o vaso sanitário. Então, fabricado também em polipropileno, ele permite ser ajustável e flexível, facilitando as instalações em locais mais complicados ou em locais onde tem diferença de altura na instalação. Acompanha também a canopla de acabamento para fazer o acabamento perfeito na parede e discute, peça então que vai instalada no vaso sanitário para fazer o encaixe do tubo de ligação com o vaso sanitário. Vamos entrar então na linha de reparos para válvula de descarga e mecanismos para caixa acoplada. Blue Kit, que é a empresa fabricante de todos os seus componentes e mecanismos. Começamos então com a linha de acabamentos para a válvula de descarga, também fabricada em polipropileno, plástico de engenharia de boa resistência, 3 modelos: acabamento para a válvula de descarga Docol, acabamento para a válvula de descarga Hidramax e o acabamento para a válvula de descarga Hidraluxo. Um dos 3 principais modelos aí, de válvulas de descarga. Todos os acabamentos acompanham o parafuso de fixação, lembrando que cada acabamento é específico para um modelo e uma marca de base de válvula de descarga, pois tem a furação, o espaçamento de furação diferente e o tipo de fixação diferente. Ainda na linha de reparos de válvula de descarga, os 3 principais reparos também para a válvula de descarga conforme os acabamentos. Reparo para a válvula de descarga Docol 1,5 para residências, baixa pressão, com uma coluna de água de até 15 metros. Reparo para a válvula de descarga Hidramax e reparo para a válvula de descarga Hidraluxo Hidramaster, complementos de vedação e instalação. O diferencial do kit, 2 situações. Todo o reparo então acompanha sempre a foto da válvula equivalente, do reparo equivalente, e assim
facilita a identificação para o cliente fazer a compra dos reparos. Os reparos também mais completos, com todos os componentes, seja cartucho, seja o parafuso de acionamento e também as cruzetas para fazer o fechamento do registro integrado das válvulas de descarga. No reparo Hidraluxo e Hidramaster, complementos de vedação, borrachas de vedação para fazer a troca e fazer a manutenção em válvula de descarga. Passaremos então um pouco para a linha de reparos para caixa acoplada. Começaremos então com o mecanismo de entrada, peça responsável então para encher a caixa acoplada e fazer então a limpeza do vaso sanitário. Mecanismo universal, instalado em qualquer marca de vaso sanitário com caixa acoplada, possui duas regulagens. Regulagem principal de altura do mecanismo, então com uma trava 1/4 de volta para fazer a instalação, e a segunda regulagem de altura. Então a boia desse mecanismo de entrada é uma boia mais compacta, mais resistente. Então também tem uma regulagem de altura para regular o nível de água e assim também podendo evitar o consumo excessivo, o enchimento excessivo na caixa acoplada. Mecanismo universal, vedação cônica, tem uma boa encaixe na caixa acoplada. Filtro de limpeza para fazer a manutenção, para que não entre sujeira, não retenha todas as partículas, para que não danifique o mecanismo de vedação. É um mecanismo mais silencioso. O enchimento da caixa acoplada é por baixo, então a água entra, busca meia polegada, vai até o mecanismo de vedação e o enchimento da caixa é por baixo do mecanismo. Então assim fazendo o enchimento mais silencioso, mais compacto. Ainda mecanismo separado, mecanismo de saída universal, 2 polegadas para fazer a conexão em marcas nacionais, então com tamanho padrão para a instalação na caixa acoplada, vedação com obturador emborrachado e acionamento por corrente. Não acompanha o acionador, pois é um mecanismo universal e vai utilizar o acionador original da caixa acoplada. Permite também a regulagem do tubo ladrão, abertura, deixar ele mais alto ou mais baixo, para que se haja algum sinistro no mecanismo de entrada da caixa acoplada, tenha uma área de escape e não transborde a caixa acoplada. Ainda desses dois mecanismos, temos também o kit completo para reparos de caixa acoplada. Então, onde contempla mecanismo de entrada, mecanismo de saída, parafuso de fixação da caixa acoplada com borracha de vedação cônica, permitindo assim um melhor encaixe, uma melhor vedação, para que não haja vazamento entre a caixa acoplada e o vaso sanitário. E também a borracha de vedação que vai instalar no mecanismo de saída também entre caixa e vaso sanitário para que não tenha vazamento entre as duas partes. Reparo completo, kit completo com acionador superior, branco, acionador superior na caixa acoplada. Então, mecanismo completo para fazer a manutenção. E por fim, terminamos com torneira de boia para reservatórios. Torneira de boia, então, de alta vazão, tem um enchimento mais rápido da caixa d'água, do reservatório, bem mais prático, pois possui duas conexões, conexão meia polegada e conexão rosca 3/4, para instalar em flange de 20 ou de 25 milímetros, evitando assim a utilização de buchas de redução ou adaptadores para instalação da torneira de boia. Haste em liga de cobre, boa resistência e balão para fazer o acionamento e fechamento do reservatório. Possui também um tubo ladrão, um tubo silenciador encaixado na torneira de boia para que a partir de um determinado nível de água dentro do reservatório, a água não caia por completo, não derrame por completo dentro do reservatório e assim aumente o ruído quando estiver enchendo o reservatório. Então, uma torneira de boia de alta vazão, também com um tubo silenciador para que não haja um ruído excessivo quando estiver enchendo o reservatório. Então, esses são alguns dos produtos Blue Kit comercializados no Mix Tambase.